Olá, Nelma, tudo bem? Boa tarde, doutor Júlio, tudo bem? Tudo bem? Como que você está de saúde? Você está bem? Tá tudo em ordem, graças a Deus. Isso é importante, né? Saúde física e mental, né? Pois é. Só alguns problemas para serem resolvidos. Eu sei. Mas a felicidade plena é uma utopia, né? Uma hora é um probleminha aqui, outro é É, outro ali, e a gente tem que se acostumar. Senão verdade. porque se a gente deixar para É, depois para ser feliz, aí não tem jeito, aí não vai ser feliz nunca, né? não, a gente morre. É A isso gente aí. morre. A gente morre, não tem jeito. Mas que o professor ganhou um amigo aqui, tá? Quero o seu bem, conta comigo, tá bom? Tá, obrigada. Fica bem à vontade aqui, como se estivesse na minha frente aqui no escritório, tá bom? O meu problema é o seguinte: eu moro em São Paulo, mas eu herdei, eu e minha irmã, né, herdamos um terreno que tem uma casa no Rio de Janeiro, entendeu? Que é de família, era do nosso avô e da nossa avó, ambos morreram e ficou largado durante um tempo, sendo administrado por um dos moradores, porque a gente não morava lá, e meu pai, como meu avô morreu, minha mãe passou a administrar, meu pai tomou a frente e ele que fazia as coisas. Aí ficou sendo administrado por um dos moradores lá, só que ele disse que, ele era advogado também, ele disse que ele ia entrar com o inventário. Não fez isso. Passaram-se 20 anos Nossa, e 20 ele não anos. fez. Aí minha mãe morreu, né? Ficou meu pai administrando da mesma forma, mas mesmo assim, de longe. Meu pai morava em Santa Catarina e o imóvel era no Rio de Janeiro, certo? Aí ele deixava, assim, é uma casa no sobrado que foi dividida em 4 partes. E nessas 4 partes, 3 era alocada, uma ele morava, e o dinheiro que ele recebia, ele tirava a parte da administração dele e deveria ficar, né, o resto para pagar IPTU, a água, as contas normais do terreno, né, do imóvel. Ele não fez isso, né? Então, ele não fez isso, juntou-se as dívidas de IPTU, mais de água, de luz, de tudo. Aí, o que aconteceu? Aí, meu pai morreu. Meu pai morreu. Sobrou para mim, que era a irmã mais velha, porque Ele éramos em faleceu, 3, foi a esse mais ano que ele velha morreu. faleceu? Oi? Seu pai faleceu esse ano? Meu pai faleceu em 2014. 2014. Em 2014, É que o tempo isso. passa, o tempo é Aí em cruel, né? 2014, O tempo é cruel, é né? muito. É muito cruel. Parece que foi ontem, mas É, já faz 10 anos. é cruel. Já fazem 10 anos. Ele morreu, aí eu passei a administrar. Tive que ir lá, porque tinham cortado a água, a luz também, porque ele não pagava, ele não pagou. Eu fui pro Rio e parcelei as dívidas todas, né? Parcelei as dívidas todas, retirei ele de lá, demoli as obras que ele tinha feito irregulares, foi derrubado. O terreno é um terreno muito grande, entendeu? O terreno era um terreno único, que tinha 2 proprietários, porque o meu avô e minha avó, eles não eram casados. O meu avô era separado da primeira esposa desde 63. Desde 63 eles eram separados. Ela abandonou a casa. Na verdade, a minha avó biológica abandonou a casa e ele ficou sozinho. Quando ele ficou sozinho, ele foi viver com essa outra moça, que para mim é minha avó de coração, então sempre conheci como avó. Mas ela não tinha laços sanguíneos, então eles compraram o terreno no nome dos dois. Ah, tá. Então, é um único terreno no nome de 2 pessoas, certo? Ela morreu. Ela deixou o testamento, entendeu? Ela deixou um testamento deixando para eu e para minhas irmãs No a parte testamento, dela. vocês estavam lá. A parte dela, você e sua irmã. Tem uma irmã falecida mais velha, então era para as netas. Para as E ela só netas. tinha 3 netos, éramos nós. E Meu essa avô irmã que é escondeu, falecida, ela deixou filhos? Essa irmã que é falecida? deixou um filho. Deixou um filho. Deixou um filho. Deixou um filho. Isso. Aí meu avô escondeu esse inventário, o testamento dela, durante toda a vida dele.
ele escondeu. Então ele ficou no domínio de todo o terreno, nós não sabíamos da existência, ele era inventariante, então, o testamentário, né? Ele era o testamentário, e ele simplesmente ele abriu, isso aí não é fábula, tá? É verdade. Ele abriu um buraco na parede do corredor e escondeu o testamento. Nossa. E o homem, né, dessa geração, é ainda mais narcisista, ainda quer tocar tudo, quer ter o controle de tudo, né? Ele não queria. A vontade da minha avó era que a parte dela fosse os aluguéis fosse dividido entre as netas, entendeu? Ele ficava com a parte dele e a parte que seria para nós, que na época nós tínhamos péssimas condições. Meu pai tinha problemas e a gente teve péssima condição de vida. E ele não passou. Mesmo sabendo das nossas condições financeiras, ele não passou. Quando ele morreu, né, que foram derrubar uma parede, o administrador que teve que derrubar uma parede para construir um outro cômodo, achou o testamento. Meu Deus. Parece história, né? Mas é a vida real, né? A vida como ela é, né? A vida é real, entendeu? Real. Achou o testamento na parede. Aí ele avisou pro meu pai do testamento, entendeu? E disse que iria abrir o inventário da minha avó com o testamento. Também não fez. Então, inexistiu, entendeu? Isso aí foi em 72, 73, eu não me lembro nem a data. Faz tanto tempo que a minha avó morreu, acho que em 72. Logo em seguida, tempo depois, uns 7, 8 anos depois, ele faleceu também, entendeu? Ele faleceu e ele tinha uma companheira, tinha uma outra companheira. Essa outra companheira, ele tinha já comprado um imóvel no nome dela, botou no nome dela imóvel, entendeu? E eles não tiveram filho, não tinham nada, entendeu? Ela foi morar no imóvel que ele deu para ela e ficou com a pensão dele porque ele era militar. Então ela foi embora, saiu da vida. Aí eu tive que administrar com a morte do meu pai. Então eu fui para o Rio, eu acertei os IPTUs, eu acertei as contas de luz, eu reformei o imóvel, eu arrumei tudo e coloquei para alocar, para eles pagar. Claro. Eu não tenho gastos. Imóvel parado, risco de invasão, risco de alguém invadir e fazer uso capião, tem que alugar ou emprestar, né? Sim. E hoje tem um contrato de locação e o contrato de locação está no seu nome, né? Você é a locadora. Não? O contrato de locação está no nome do meu filho. Por que está no nome do meu filho? Por quê? Porque como está esse embrulho todo, no caso, eu falei, todo mundo, ninguém, a única coisa certa é que a gente vai morrer, né? No caso, se acontecer alguma coisa comigo, já estaria tudo acertado. Ele estaria no domínio do imóvel, porque os contratos de locação, todos estão, tá tudo andado, pelo que mas bato na madeira aqui, você é jovem ainda, que vai viver muito aí, você tem uns 40 anos aí, de garantia, viu? Olha, eu vou te falar o seguinte, viu? A morte, ela não avisa, ela vem, né? E a gente nunca consegue dizer quando acabou. É verdade, é verdade. Então como eu sou mãe, o pai, meu filho não tem contato com o pai, então eu sou o único, ele não tem parentes, entendeu? Então sou eu, ele e minha filha mais velha que tem síndrome de Down, entendeu? Então é incapaz. Então eu teria. Você tem essa preocupação, né? Eu deixo. Você tem essa preocupação. Tenho essa preocupação de deixar tudo certinho. E evitar esse bendito inventário, você está entendendo? Isso. Porque eu sei do jeito que acontece. Contratei uma advogada no Rio de Janeiro e ela, em 2016, ela entrou com um pedido de abertura do inventário da minha avó, onde tinha o testamento. Tá. Até hoje não foi concluído. Porque não acharam a minha irmã. Porque eu cortei relação com a minha irmã, a gente passou 10 anos sem se falar, eu e minha irmã, entendeu? E eu não sabia onde ela morava, dei os últimos endereços para ela ser intimada, notificada, cientizada, por causa do inventário. Foram até no local onde ela mora, porque o endereço que foi dado para ela, até foram, mas deu negativa a todas as certidões, ou seja, o inventário está parado desde 2016. Meu Deus do céu. É um inventário sem fim, eu falo, né? Inventário sem fim, não tem fim nunca, né? Nunca, a gente sabe disso. Então, a minha esperança
seria fazer inventário pela nova lei, pelo cartório. Como eu não tenho oposição. Eu não tenho oposição de ninguém, entendeu? Eu sou a que toma conta de lá. Eu sou, quando tem algum problema comigo, falo, sou eu que pago, sou eu que sustento, sou eu, entendeu? Embora os aluguéis estejam no nome do meu filho, todas as tratativas são comigo, todas as tratativas são comigo. O contrato está exatamente para mim. Eu tentei proteger se algo acontecesse, né? Comigo já estaria no nome dele, no quinto andar, não teria problema de continuar alugado, entendeu? Ou deles pedirem uma parcela que não existe nem do avô, entendeu? Que vem lá de trás. Nós temos, é normal, né? Faleceu um ente querido, a gente já pensa em inventário. Mas eu sempre falo para os meus alunos, nos meus livros eu falo isso. Você precisa tomar cuidado, porque não é porque perder um ente querido é inventar o caminho. Talvez o caminho seja outro. Fazer inventário de um imóvel irregular é caro, não resolve nada. Ou se não fazer inventário quando você não acha os outros herdeiros, ou vai dividir com os outros herdeiros que você não quer. Então, nem sempre é uma saída inteligente, né? É uma saída cara e não tão estratégica, né? Eu preciso resolver essa situação porque, eu moro em São Paulo, é dificílimo administrar uma coisa de longe. É ruim demais. Por exemplo, a segunda vez que roubaram o hidrômetro, esse imóvel fica na Piedade, do outro lado do Meier, passando a linha do trem, de um lado é o Meier, do outro lado é a Piedade, entendeu? É na Piedade. É uma rua boa? É uma rua boa. É comunidade? Não. Próximo à avenida principal, próximo ao supermercado, próximo à linha ponto do trem, tudo próximo, entendeu? Então, tá arrumadinho, é uma rua muito boa, entendeu? Mas, infelizmente, o Rio de Janeiro ele está dominado ou pela milícia ou pelo tráfico. Não tem jeito, né? Então, os nóia estão pela rua. Então, em menos de 2 meses, é a segunda vez que roubam o hidrômetro, que a bendita da Águas do Rio resolve colocar eles na calçada. Tiraram de dentro da casa e colocaram na calçada. Parece que faz para facilitar, né? É uma coisa, né? Não, mas eu acho que a gente conhece como conhece, tem alguém lá que deve ganhar com isso, né? É verdade. Com a troca dos hidrômetros, com certeza. Então, são problemas que é difícil para mim resolver de longe. Entendeu? É muito difícil, entendeu? Eu quero vender esse terreno, que é um terreno muito grande, entendeu? Um terreno que dá para fazer um prédio folgadamente, porque já tem um prédio do mesmo no terreno, acho que até menor do que ele, tem um prédio do lado. Entendeu? Então, o intuito seria vender esse terreno, me livrar desse problema no Rio de Janeiro, já que eu não pretendo me mudar para lá, também não mudaria para Piedade. Entendeu? Porque tá lá, o tráfico já está tomando conta também. E eu queria saber o que eu posso fazer. Entendi. Se eu consigo fazer esse uso campeão, extrajudicial. Conta comigo, sim. O livro mais vendido no Brasil, de uso campeão, é o meu. E eu lancei há uns 90 dias atrás esse aqui, ó. As 36 modalidades de uso campeão. No Brasil, a Faculdade de Direito ensina 3, 4, 5, esses cursos fracos da internet, né? É uma judiação, esse assunto tem que ser mais explorado. Nesse caso, eu tenho que explicar tudo para você ficar craque no assunto e ninguém te enganar. Hoje, se você quisesse vender do jeito que está, você poderia vender a seção de direitos possessórios, para não gastar nada. Quando eu compro ou vendo posse, eu tenho que estar ciente que eu não estou vendendo o registro, eu estou vendendo a posse. E a posse tem uma diminuição do valor do mercado de 30%, 40%, 50%. Aí você fala, poxa, mas eu vou perder 30%, 20%? Mas às vezes compensa. Você vende a posse e a pessoa que compra regulariza, ela corre atrás para regularizar, via uso capião, com soba de posse, via reurb. Então, às vezes compensa. Você poderia vender através de cessão de direitos hereditários. Só que cessão de direitos hereditários tem que ser por escritura pública e ter a anuência dos outros herdeiros. Acho que não seria interessante. Eu acho que você ia ter problema com a venda e cessão de direitos hereditários. Então, se fosse para vender sem fazer nada, seria a cessão de direitos possessórios e fugir da cessão de direitos hereditários. Agora, o uso capião é uma boa estratégia. O uso capião é uma estratégia interessante porque você consegue regularizar o imóvel com base na posse e aí amanhã depois você vai se tornar proprietário sozinho, exclusivamente, você consegue vender o registro, né? E esse uso capião poderia ser feito até no nome do seu filho. Poderia. Ou no seu nome, no nome dos filhos e todos, poderia também, porque vocês têm a posse em conjunto, né?
fiquei sabendo, no Rio de Janeiro, esse uso capião extrajudicial em cartório, aqui em São Paulo é muito comum, tá? É muito comum aqui em São Paulo, né? Aqui onde eu moro, até a cartorária já falou, não, eu tenho... se você tiver algum imóvel assim, eu falei, não, mas é no Rio de Janeiro. Ela falou, no Rio de Janeiro já é um problema sério, entendeu? No Rio de Janeiro tudo é muito sério. Nós temos um problema, o uso capião extrajudicial, a mídia, né, divulgou que é fácil, é rápido, mas não é. Ele é muito utilizado, mas os cartórios, para poder fazer o registro do uso capião extrajudicial, devem ser treinados, atualizados, não conservadores, né? O autor, né, do requerimento tem que ter tudo guardado, bonitinho, nem sempre a gente tem, porque a vida vai passando, a gente não consegue guardar tudo, né? Pôr água no nome, luz, IPTU, ITR, né? Às vezes vai passando o tempo, a gente aluga, mas não tem cuidado com esses detalhes por falta de tempo, né? Então o uso capião extrajudicial é muito lindo na teoria, na prática ele não funciona tão bem assim, principalmente em alguns estados, e aonde está localizado o imóvel mais ainda, né? Ou seja, se for partir para o lado do uso capião, dá para fazer, mas tem que ser judicial aonde está localizado o imóvel. Porque o extrajudicial vai passar nervoso e não vai conseguir regularizar o imóvel, né? Mas quantos anos precisa o uso capião judicial? Não, tem muito boato, o uso capião demora muito, mentira, não é verdade. O uso capião judicial hoje, dependendo do cartório que cai, dura menos de um ano. Eu tenho várias ações em São Paulo, Rio de Janeiro, também Osasco maravilhoso, primeira vara, segunda vara, terceira vara, menos de um ano dura o uso capião. Agora, quando o cartório é ruim, tudo que bater ali é demorado, né? Agora é péssimo. É péssimo. O cartório de lá é o MEIA. É o ruim. MEIA. É ruim. É péssimo. É ruim. Vamos calcular que o uso capião dure aí, em média, uns 2 anos e meio, pelo menos. Mas o lado bom do uso capião é que enquanto ele estiver vivo, né, em andamento, ele é usado como matéria de defesa, né? Ou seja, se alguém entrar com uma ação, alguma coisa, você não usa só ele para regularizar, usa como escudo protetor, né? Não, eu não tenho oposição. Não tem? Oposição. Agora, então não tem, né? É pacífico. Pacífico. O que poderia fazer, faz o uso capião, e aí fazendo o uso capião você já tem o quê? Mais segurança para vender. Porque quem for comprar, uma construtora, uma incorporadora, ela pode fazer um compromisso compra e venda. Ou seja, se toca o seu uso capião, a hora que ganhar, você, os filhos, né, são obrigados a transferir para a construtora. A construtora faz um compromisso de compra e venda. Fica mais fácil de negociar esse imóvel, né? Seria interessante isso. E o do direito sucessório, a venda do direito sucessório, como é que seria isso? O direito sucessório, ele é ruim, por quê? Primeiro que está travado esse inventário, né? Ele já travou ali. São dois inventários. Dois inventários. Né? Porque o terreno tem 2 proprietários. Um que tem eu tenho o testamento. E o outro não, porque do meu avô ele não deixou para ninguém. Você está entendendo? Tá? Deveria ter sido aberto, não foi aberto nada. O do meu avô não está aberto, não existe isso. O da minha avó tem. Eu abri o da minha avó por causa do testamento. O do meu avô não. Então a metade do terreno, ela tem processo de sucessório. Entendi. Agora, a outra metade não. Entendi. Ou eu venderia a posse, quem comprasse iria correr atrás para regularizar, ou eu faria o uso capião judicial e aí eu poderia negociar esse imóvel através de um compromisso de compra e venda. Ou seja, você fica vinculado, você recebe metade ali do valor e a hora que você conseguir ganhar a ação do uso capião, passar o imóvel para o teu nome, o nome de vocês, faz o registro, né? Fica com essa obrigação. O inventário, eu vejo que ele vai travar, né? Vai ficar travado e se der certo, depois de 10, 12 anos, né, que é um absurdo, ainda você não é proprietária exclusiva, né? Na verdade, você fez o inventário para dividir o imóvel com os outros, né? Coproprietários. Né? Não, na verdade, eu abri o inventário porque se eu não tivesse aberto o inventário da minha avó, eu não conseguiria nem regularizar a água nem a luz. É verdade. Porque, na verdade, são um terceiro. É um terceiro. Entendeu? E as concessionárias, elas não aceitam o parcelamento. Não aceita mais, não. Não aceita, não. É difícil, né? É difícil. E fazer inventário, você vê, o custo é muito alto.
Você usou a cabeça, você foi estratégica, né? Você usou, na verdade, você usou o inventário para poder fazer uma gestão, para poder aparecer, né? Só que para regularizar, você está enroscada, né? Não é através do inventário, vai ser através do uso capião. Se você quiser investir, senão vende a cessão de direitos possessórios, né? O problema é arrumar lá no Rio de Janeiro, você sabe, nós, o Brasil sabe, do jeito que está o Rio de Janeiro. No bairro, nesse bairro, a milícia está tomando conta de boa parte do bairro. Não chegou ainda no local. Mas não é nem os traficantes, nem é a milícia. Eu sei. A milícia, na parte de baixo, já tomou conta, você está entendendo? Então, vai desvalorizando ano a ano. Entendi. Ano a ano vai desvalorizando. E também não vale a pena você investir em ficar arrumando, reformando, e você não consegue queimar o valor. Mais com o professor aqui, você ganha um amigo. Por que você não vende através de cessão de direitos possessórios? Quem comprar, fala, ó, você que assume a regularização. Se você quer dar entrada no inventário que não tem fim, se você quer fazer uso capião, reurb, é um problema seu. Porque perde um pouquinho, perde 20%, 30% do valor do imóvel, mas também é hoje, resolveu, acabou, você não tem mais compromisso nenhum. Cessão de direitos possessórios, quem está comprando sabe que é regular, quem está vendendo sabe que é regular, ninguém pode reclamar depois, entendeu? Então, uma cessão de direitos possessórios. Possessórios. Eu faria isso. Porque tudo bem, você pode fazer uso capião e fazer a venda, compromisso compra e venda, mas você vai ficar preso à construtora, ao investidor, ao proprietário, ficar preso até o fim da ação, né? Porque ele vai ficar de olho em você para você transferir para ele, né? Para ele, para ela. Com certeza. Com certeza. É uma dor de cabeça, né? É uma dor de cabeça. O problema é arranjar quem compra. Compra. No Brasil, 75% é posse. O povo adora comprar posse. Eles adoram. O brasileiro adora levar vantagem. Então, a hora que você fala que o imóvel vale 1 milhão, está vendendo por 800, um exemplo, né? Que vale 100, está vendendo por 70, aparece gente para comprar. Por quê? Porque é um negócio do brasileiro, né? E eu conseguiria vender com que base eu conseguiria vender? Já que o imóvel não... só tem esse processo da parte da minha avó de sucessão. Na verdade, você conseguiria vender com a posse fática, né? O que é a posse fática? O próprio contrato de locação prova a posse de vocês. Tá. E olha que interessante. O exemplo, eu compro esse imóvel de vocês. Vocês já alugaram já faz um tempão. Então, no Brasil, a gente acha que tem que fazer 10 anos para fazer os capiões, 5 anos, 15 anos. Não. Mas até tem isso. Já tem. No Brasil, você pode fazer uso capião com um dia de posse. Um dia, um mês, um ano. Basta eu comprar a posse de alguém que tem a posse. Então, eu faço uso capião no meu nome, usando a sua posse, entendeu? Entendi. Uhum. Você usa o tempo da posse do outro. Né? No Brasil é permitido isso. É a chamada soma de posse. O prazo, né? Eu compro o prazo. É isso aí. Né? É engraçado, você compra o prazo, falou tudo. Foi didática, é isso mesmo, você compra o prazo. Então o mais fácil para me livrar desse terreno seria isso, colocar ele para vender a posse, o direito possessório, né? Ou seja, quem for comprar, o investidor, o construtor, sabe que está comprando um imóvel irregular. Você compra e você assume a responsabilidade de regularizar. Ah, mas como que eu vou regularizar? Reurb, uso capião com soma de posse, tem vários meios, né? É uma boa ideia colocar isso. E coloque em qualquer imobiliário. Eu posso colocar no próprio quinto andar, colocar a venda do imóvel. Pode, e coloca observação. Terreno sujeito à regularização do imóvel. Ou seja, a pessoa sabe o que está comprando. Quem vai comprar não é aquela pessoa conservadora, que tem medo de tudo e todos, né? Não, sou investidor, né? É investidor, que já está acostumado com bagunça, imóvel irregular, regularizar, né? E o terreno assim, a metade do terreno ele está ocupado, metade. É onde fica o sobrado. O sobrado que é dividido em 4 partes, são 4 pequenos imóveis, entendeu? Era um sobrado único, foi dividido em 4. O resto do terreno não tem nada. Então metade do terreno é ocupado, a outra metade está vazia. Está vazia. Que é a parte da frente do imóvel. Por incrível que pareça, o sobrado fica no fundo do terreno. E eu te falo isso por quê? Sabe qual que é a minha preocupação? Já que é um lugar que a milícia está de olho, tudo, amanhã depois pode invadir esse imóvel, concorda? Né?
E aí como que vai tirar lá? Vai entrar com a ação? Rio de Janeiro, uma ação de integração de posse, coloca aí 5 anos. Olha a dor de cabeça. Não, no meio nada funciona. Então. Nada funciona. Eu tinha um inquilino que, em 2014, quando eu comecei a tomar conta, ele não pagava já 1 ano o aluguel e estava lá. Aí eu entrei com um despejo. Um despejo. Passaram-se 3 anos, não se movimentou o processo. Olha que absurdo. Não se movimentou absurdo. o processo. Aí o que eu fiz? Fiz algo ilegal? Fiz algo ilegal. Eu cortei a água dele. Mas você forçou ele sair, né? Abandonar o imóvel. Eu tive que... Não tinha jeito de eu tirá-lo dependendo da justiça. Então eu tive que fazer... Quebrou o cano, eu não mandei arrumar, mandei fechar o cano. O Brasil, a justiça é muito ruim. Eu acho que é culpa. Eu falo para os meus alunos, né? Eu falo muito isso nos meus livros também. É culpa de quem? Dos advogados, da OAB que não é unida, da OAB que não presta um serviço para a sociedade. Porque se os advogados fossem mais unidos e a OAB mais ativa para a sociedade, para o advogado, cobrava mais o Poder Judiciário, fiscalizava mais. Gente, isso aqui é pior do que a OAB agora. Não advogar a causa de vocês próprios. Que agora tem que pagar, para você receber seu dinheiro, você tem que pagar. Execução de honorários, você tem que pagar. Na verdade, o Poder Judiciário no Brasil é ruim, é uma instituição falida, vergonhosa. Quem está lá dentro, muitas vezes, não gosta do que faz, odeia o que faz. Hoje, muitos juízes viraram o quê? Viraram youtuber, né? Fica dando curso na internet que vai ser proibido, né? Não é verdade? Porque em vez de ele tocar o cartório dele que está em atraso, que quem julga no lugar dele é o assessor, a assessora, fica dando curso na internet. Fazer o quê? É o Brasil, né? É o Brasil. Então, no seu entendimento... Por isso, é claro que você falar para mim, professor Júlio, vamos fazer uso capião. Vamos fazer, mas eu quero ir bem. E eu, se me colocando no seu lugar, eu ia gastar dinheiro com o uso capião, eu venderia a posse. Quem comprasse, que vai comprar, que se vire para regularizar o imóvel. Entendeu? Vendendo o direito possessório está ótimo. Então, só quando eu me livro do imóvel, isso. Não preciso provar nada. Já pensou? Porque você faz um uso capião, aí você fez uma venda para um investidor, uma construtora, uma incorporadora. Aí passou 6 meses o uso capião em andamento, alguém invade o imóvel, o pessoal da milícia. E aí? Você vai ter que fazer uma ação de reintegração de posse para tirar esse povo. Olha a dor de cabeça, o perigo. Né? Isso. É assim, você tem conhecimento de alguma empresa que faça essas compras? O ideal Como você é advogado, você acha nessa área? O ideal é procurar imobiliárias ali da região e falar, estou vendendo imóvel, documentação irregular, exceção de direitos possessórios. Eles oferecem. Aquela imobiliária mais conservadora pode ser que não aceite, não tenha interesse. Mas quem é do ramo sabe que a posse no Brasil é uma realidade, 75% dos imóveis são irregulares, vai aceitar e vai vender, sim. Vai vender esse imóvel. É muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça para não ter ganho. Porque, na verdade, o que eu consigo dos aluguéis lá acaba revertendo no próprio imóvel. Porque quebra uma coisa, porque é antigo, né? Mas você vê, eu falo para os meus alunos, né? O advogado, a graduação de direito, ela é muito fraca. Porque morreu inventário. E não é. Tem casos que não é inventário. Tem casos que é melhor você vender cessão de posse, fazer uso capião. Tem que tomar muito cuidado na decisão, na orientação. Senão você fica preso ao inventário sem fim. Tudo bem, você usou o inventário para uma outra estratégia. Mas você vê, caro e sem fim, né? Sem fim, porque sem fim. De 2016 não está parado. Então, pelo amor de Deus. Porque o cartório do MEA já é uma droga, todo mundo já sabe que ninguém trabalha lá. O juiz fica no shopping. O juiz vai pro shopping, entendeu? E são os técnicos dele que fazem tudo. Só que os técnicos lá no Rio de Janeiro conseguem ser piores do que os técnicos aqui de São Paulo. Você tá entendendo? Aqui de São Paulo eles não fazem alguma coisa, fazem merda que fazem. Desculpa. Mas é verdade. Mas fazem alguma coisa. Lá nem isso eles fazem. Eles seguem o chefe. É triste falar, mas é ser verdadeiro, né?
eu gravo muita aula. E esses cursos para concurso público, eles pagam uma hora aula muito boa. Eu chego para gravar, eu só gravo à noite. Só gravo à noite, porque eu tenho escritório de advocacia, sou professor, mas eu sou advogado raiz, né? Então, de dia eu estou no escritório, você vai me achar sempre aqui, a não ser que se eu estiver fazendo audiência. Eu chego para gravar às 7h30, tem juíza que ficou gravando o dia todo. E às vezes eu cumprimento ele ou ela, o olho sangrando, porque já pensou você ficar no estúdio de gravação com aquela luz na cara o dia todo? Nossa. Eu, Big Light, ele acaba com eu os gravo olhos. no máximo 2 horas, porque eu sei que faz mal para os olhos, me atrapalha a minha visão, ou seja, é uma ganância, né? Não vê que faz mal para o corpo, para o aluno, porque a aula fica ruim, porque você cansado, você não dá uma aula boa. Mas não, fica fazendo cálculo, né? R$1.000 hora aula, vou ganhar, vou ficar aqui 7, 8 horas. Chega a ser doentio, né? Você vê que não bate bem, né? Não é normal, né? Mas voltamos ao seu comentário. Infelizmente, a justiça no Brasil está falida. Tá falida, tá falida. O Poder Judiciário é uma vergonha no Brasil. Que são milionários que não poderiam, a gente sabe que não poderiam ser milionários, né? São os nossos ministros. Nossos ministros do STF, né? Eles não poderiam ser milionários, eles são. É assustador, né? Não condiz com a realidade, com o ganho, né? Ou seja, é um país que o Poder Judiciário... Mas o Rui Barbosa falava isso, né, antes de falecer. Você vê que visão, né? Lá atrás, ele falava assim, o Brasil vai chegar um momento que não vai existir mais justiça. A justiça vai virar política. O que virou? Política. Virou pura política. Pura política. Gente, chegar ao ponto de você rasgar a Constituição. Hoje, pelas atitudes que a gente tem tido dos tribunais superiores, você rasga a Constituição. Porque eles não obedecem nada. Não, e o judiciário... Eles não obedecem nada. O judiciário está tão ruim que eles, além de não fazerem o serviço deles, eles colocam o cliente contra o advogado contra o cliente. Eu faço muita mentoria, eu corrijo muito processo de advogado aqui, né? Por causa dos meus livros, por causa que eu dou aula todo dia. O que eu já vi de sentença, o juiz falando a ação que o advogado usou, a advogada, é grotesca. Você acha fazer um comentário desse? Ou seja, ele está jogando o cliente contra o advogado. E você vai ver, não é grotesca a ação, é correta, né? Então é o nível de judiciário que nós temos, né? Por isso, dentro dessa estrutura estratégica, eu faria a venda da posse. Professor Júlio, eu posso comprar um imóvel de herdeiro sem fazer inventário? Pode, compra a posse. Ou direitos hereditários. No seu caso, direito hereditário não é legal porque tem uma pessoa sumida aí, né? Então é melhor vender a posse, porque facilita para você vender e facilita para quem quer regularizar. Assim, hoje eu tenho um contato com a minha irmã, hoje a gente reatou o contato, e ela não vai se opor. Ela disse que eu posso fazer a posse no meu nome, que ela não vai se movimentar, ela não vai se mexer. Você está entendendo? Que eu posso fazer. Não. Entendeu? Eu faria. Eu tomei sempre conta daquilo lá e que ela não se opõe. Né? Então, o que eu vou fazer vai ser exatamente isso. Eu vou botar à venda a posse do imóvel. Faz isso. Tem mais de 10 anos de posse, ou seja, vai nessa linha, a melhor linha. Se precisar, claro, eu ajudo a fazer os campeão, se precisar, eu ajudo a fazer a sessão de direitos possessórios e afins, se precisar, eu estou à disposição. Mas eu não gastaria, não. Eu acho que gastar dinheiro com coisa ruim, para quê? Mas, veja bem, a minha dúvida, para eu colocar, para ser colocado à venda, né, a posse, o direito possessório dele, eu preciso de algum documento ou não? Eu só assino o documento que será feito por eles. Na verdade, esse documento pode ser feito por eles, pode ser feito por você. O único ponto importante é que quando eu vendo um imóvel irregular, eu tenho que vender através de cessão de direitos possessórios e afins. É o contrato correto para quem vende e é o contrato correto para quem compra, porque aí ninguém pode reclamar de ninguém. Ninguém pode alegar que foi induzido a erro, alguma coisa assim, entendeu? Então, é cessão de direitos possessórios e afins. E afins, com cláusula de soma de posse. Vou colocar aqui possessórios e afins. Mais alguma coisa? E afins? Com cláusula de soma de posse. Com cláusula de o quê? De soma de posse. De soma de posse? De soma de posse. O que é soma de posse? Soma de posse, eu compro sua posse, né? Eu compro sua posse mais 10 anos. Então, eu te pago e faço uso campeão no meu nome. Qual que é o segredo disso? Eu posso fazer uso campeão no meu nome com um dia de posse. Mas qual que é a desvantagem? Usando o meu tempo. Eu uso o seu tempo, mas qual que é a desvantagem? Eu tenho que provar a sua posse, não a minha, porque eu não tenho, entendeu? Entendi. Então, como que vai provar essa posse? Pela própria conta de água,
as águas do Rio, a conta da água está desde 2014 no meu nome. Você consegue provar com conta de água, energia, declarações de vizinhos, você consegue provar com o contrato de locação. O contrato de locação é prova da posse. Porque se eu estou te pagando aluguel, No começo, uns 5 anos atrás, os contratos todos eram no meu nome. Então. Todos os contratos eram no meu nome. Aí você pensa assim, você começa a ficar com mais idade e ver como é que a justiça é. Eu vi como é que é a sucessão no Rio de Janeiro. Então, eu falei, se acontecer alguma coisa comigo... Tá louco. Já pensou? O meu filho vai ter 200 anos. Sem... Por isso, talvez, perde um pouquinho, fala, poxa, eu vou perder 20%, 30%, mas você passou o problema para frente. Quem compra está sabendo que está comprando, cessão de direitos possessórios e afins, não pode reclamar. Não pode amanhã ou depois falar assim, olha, ela me vendeu algo que ela não tinha. Não, você vendeu o que você tinha, a posse. Tanto é que alguém te paga aluguel há tanto tempo, né? Sim. Então seria mais fácil estão fazendo o nome do meu filho, porque como os aluguéis estão no nome do meu filho, eu fazer essa venda no nome dele. Pode ser no nome dele, pode ser no nome de todos, até melhor. No meu e no dele? Pode ser. Porque a água está no meu nome. A água então, continua no meu nome, a água do Rio está no meu nome. Ou seja, faz o nome dos dois. Porque o contrato de locação está no nome dele. E como a água está no seu nome, acho que é melhor o nome dos dois. Fica mais fácil de provar essa posse, né? E é filho, né? Mãe e filho, né? Seria sucessório de qualquer jeito. É verdade. Porque tenho dois filhos, mas seria ele que na verdade, movimentaria tudo, porque já que a irmã é incapaz, ela é interditada. Então, tudo seria ele mesmo. Eu faria. Eu acho que a venda de cessão de posse seria o melhor caminho para poder se livrar do problema. Antes que fique pior, né? Antes que alguém invada, você tem que fazer a integração de posse. Não, antes que a milícia chegue lá, você está entendendo? Esse pedaço da Piedade, desse bairro, é somente residencial. São casas bonitas, são casas... o do meu avô era o único que era o lixo, porque o meu avô deixou cair assim no máximo. Então, a frente do imóvel não é bonita, porque é vazio. É a metade do terreno que não é construída. Você está entendendo? Então, é um terreno normal, entendeu? Com muro, mas um terreno normal. E atrás, que é a parte que eu domino, que é a parte do... Quer dizer, domino a parte toda, porque para entrar no sobrado você tem que passar pelo terreno. Mas são 2 lotes separados, entendeu? Quer dizer, é um lote só com 2 proprietários. Então, eu faria isso, de coração, eu faria isso. Eu faria a venda da cessão de direitos possessórios. Vou perder 20%, 30%? Não faz mal. Não, melhor. Você não está perdendo, você está economizando. Porque o uso capião, uma área dessa, você vai gastar uns 15 a 20 mil. Com certeza. Um topógrafo vai te cobrar, uma área dessa, vai te cobrar uns 12 mil reais para fazer a topografia. O uso capião, o juiz vai nomear um perito, vai te cobrar uns 15 para fazer uma planta e um descritivo, mesmo com a topografia nova. Então, vai somando tudo isso. Taxa judiciária aí no Rio de Janeiro é um absurdo. Não vale isso. Não vai valer isso. Não, taxa judiciária você soma. No Rio de Janeiro, 2%. Quando você entra com a ação, você tem que pagar 2%. Ou seja, vende, perde um pouquinho. Quem comprar, assume a responsabilidade. Não. Que perca 30%, 40% ainda vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Porque vou me livrar dessa dor de cabeça. A diferença que vier, eu compro um imóvel menor, uma coisinha pequena também. Você está perto. E você vê, e aí nós não temos um problema só de invasão, um problema só de regularizar. Nós temos um problema que, já pensou, milícia aí mexer, tá louco, para que isso? Correr risco, para que passar nervoso, né? Não, e se a milícia resolver pegar, vai pegar, a gente sabe disso. Tá subindo aí, tá subindo. A polícia vai lá, ninguém pega. Não é nada, né? A gente sabe que, infelizmente, são Nem eles mesmos, né? Nem passa perto. Aquele filme, pra você ver só, Tropa de Elite. Da rua inteira, sabe o que é roubar hidrômetro da rua? Eu nunca tinha visto esse tipo de crime, de roubo de hidrômetro. Aqui em São Paulo, eu não sei, você mora em São Paulo ou você mora no Rio? Em São Paulo. Então, não é uma coisa comum um roubo de hidrômetro. Não é não. Porque geralmente ou é dentro de casa ou é na parede preso, não é verdade? É. Lá não, lá é na calçada.
Parece que já faz para facilitar, né? Não, é um absurdo isso. E você tem que fazer boletim de ocorrência, entendeu? Às vezes eles mandam você ter que comparecer na delegacia. Como é que eu vou comparecer na delegacia? Tu acha que eu vou sair daqui, de São Paulo, para ir na delegacia? Tem como. Por causa de um hidrômetro? Tem como, acabo tendo que pagar o valor do hidrômetro. Você tá entendendo? Não tem lógica. Só coloca de graça. Eles fazem isso, é um negócio. E às vezes, é muito comum no Brasil, a pessoa não tem dinheiro para fazer inventário, né? Não é o seu caso, mas a pessoa não tem dinheiro, não quer investir no inventário. Então, é melhor vender. Se todos os herdeiros são unidos, cessão de direitos hereditários. Acabou. É uma forma de você não gastar com o inventário e vende para alguém, né? Se você não tem o dinheiro para pagar o inventário. Quando tem um herdeiro sumido, não se dá bem, ou morreu, tem alguma situação diferente disso, vende a cessão de direitos possessórios e afins, mais fácil. Vou fazer isso. Eu faria isso. Eu vou ver se a própria empresa que administra os imóveis lá, que loca os imóveis, se ela faz essa venda. Eu imagino que sim, porque essa empresa é uma empresa que faz de tudo. Faz sim. É que, na verdade, tem gente que vive no mundo de Bob, né? Eu só vendo imóvel regular. A vida não é assim. O mercado imobiliário é comum vender posse e comprar posse. Aquela pessoa que é conservadora, é o primeiro imóvel, ela não quer comprar posse. Ou às vezes também quer, né? Quer porque é mais barato, né? E acaba conseguindo, né? Mas eu acho que tem público, acaba tendo público para tudo. Eu estava conversando agora há pouco com um cliente, ele comprou um apartamento no 8º andar. Não tem elevador. Né? Já pensou para levar compra, uma TV, um sofá? Já pensou? Pelo amor de Deus, né? Meu Deus, mas existe? A legislação não diz que tem que ser, a partir de 4 andares tem que ter elevador? A legislação diz isso, mas você pega uma periferia onde é feito um prédio sem autorização, sem nada. Não, ele não deve ter índice. Não deve, com certeza não. Não deve ter. Não. E você vê. Porque a partir de 4 andares tem que ter elevador obrigatório. Mas você vê, são 4 apartamentos por andares. 8 andares. Tá tudo vendido. Ele comprou o último. Meu Deus! Coitado, eu tenho pena. Tu imagina todo dia você chegar cansado do trabalho. É uma academia, né? Na verdade, ele comprou um apartamento com academia. E outra, você vai receber a visita de um idoso, uma pessoa enferma. E aí? Não vai, né? Você não consegue receber a visita, né? Não vai. Não vai. Não precisa nem ser muito idoso. Já na minha idade eu já pensava se eu ia visitar. Não vai. Eu, com certeza não iria. Para quem não gosta de receber visita, ó, maravilhoso, né? Verdade. Olha, agradeço, viu? Então a minha intenção realmente era colocar para vender, mas eu não sabia de que forma colocar para vender. Se fazendo uso capião e tomando primeiro a posse eu já tenho, né? Tomar os direitos, ou vender dessa forma. Então eu não tenho dúvida então que a melhor forma é essa, é vender a posse mesmo. Tudo que foi falado aqui foi com muito carinho e muita propriedade no assunto, né? Eu acho que eu não quero que você gaste dinheiro comigo ou com outro colega, eu quero que você resolva. Eu iria nesse caminho, né? Eu preciso resolver. Acho que a gente tem que falar sempre a verdade, tem que ser do bem. Né? Então. Outra coisa, é prejuízo e preocupação. Eu acho que tá pior de tudo, pior do que o prejuízo, é a preocupação. E cá entre nós, a situação já pode ficar pior, né? Porque se alguém invadir lá, você vai ter uma dor de cabeça. Não, se alguém invadir a parte de cima, eu não vou tirar. Como é que eu vou tirar? Se desde 2016 eu estou tentando abrir inventário, que tem testamento. Testamento, entendeu? Eu não consigo. Dor de cabeça. Agora você imagina. Faz isso, vai dar certo. Qualquer coisa que precisar, se precisar de uma mentoria, fazer o contrato, eu tô aqui, tá? Você tem um amigo aqui, tá? Tá certo, então. Então, eu lhe agradeço muito, uma boa tarde para você, entendeu? Qualquer dúvida que eu tenha, eu tô aqui, claro. Me chama. Fica com Deus, tá? Qual é o seu canal lá no YouTube? É Professor Júlio César Sanches. Peraí, deixa eu colocar aqui para poder... Professor Júlio César Sanches. É aqui no escritório. Mas é professor ou é só abreviatura? É professor mesmo. Professor Júlio César Sanches.
Sanches consegue, pode deixar que eu vou entrar no seu canal, eu vou me inscrever também. Tá bom. Aí qualquer coisa eu lhe tiro com você. Não, Tá? Eu lhe legal, agradeço, conta muito comigo. obrigada. Um abração, tchau. Tá, tchau. Tchau, tchau.